de que o caminho a ser trilhado é de esforço, mas é de suavidade e leveza. E, sobretudo, contentamento por estarmos crescendo, nos melhorando enquanto espíritos imortais. Sê conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Estamos fazendo o estudo reflexivo sistêmico das obras básicas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O módulo 11, o significado da lei de adoração em nossas vidas. E o tema que trabalharemos hoje é o significado da prece em nossas vidas. Na semana passada nós trabalhamos a essência da lei de adoração e hoje prosseguiremos trabalhando mais especificamente a prece. Refletir sobre o significado da prece em nossas vidas e como é verdadeiramente orar. Antes vamos meditar sobre o significado da prece em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz inato o sentimento de adoração a Deus. Você é consciente dessa lei e a tem cumprido? Como tem sido a sua comunicação com Deus por meio da prece, da oração? Você tem utilizado da prece como instrumento para se aproximar de Deus? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar com a questão 658 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se agrada a Deus a prece. Na semana passada, quando nós trabalhamos a essência da lei de adoração, nós vimos que a lei de adoração é acessada especialmente por duas virtudes fundamentais. Vamos recordar quais são essas duas virtudes? Nós vimos no nosso encontro anterior. Humildade está envolvida, mas não é a mais direta. Entrega. E qual é a outra? Gratidão, exatamente. Essa pergunta 658, ela aborda qual das duas virtudes? Gratidão, por quê?
Isso. Nós vimos também, vamos repetir o que a Marcela disse, quando Kardec pergunta, agrada a Deus a prece, é a mesma coisa que perguntar se Deus sente gratidão pela prece que nós fazemos. Né? Nós vimos também no nosso encontro passado que Deus é o absoluto. O absoluto não precisa de coisas relativas, não é verdade? Se o absoluto precisasse da gratidão das suas criaturas, ele não seria quem é, né? O que é. Então, quando se fala em gratidão a Deus, e a pergunta não é agrada ao homem, agrada a Deus. Nós vamos remeter a uma questão muito significativa da relação da criatura com o Criador. Se Deus não precisa da nossa gratidão, mas nós vimos também que é significativo, muito importante, que nós sejamos gratos. Vimos isso na semana passada. Então, qual é o sentido profundo de sermos gratos a Deus e a prece ser um instrumento para que essa gratidão aconteça? Qual é o significado? Nós estamos fazendo uma reflexão acerca da relação entre o ser humano e Deus. Se Deus é absoluto, não precisa da nossa gratidão. E quando nós exercitamos a gratidão, o que Deus faz conosco? O que Ele faz conosco? Fala, Antônio. Ele devolve a própria energia da gratidão somada à sua energia. Esse é o sentido maior da prece. Vejamos que é uma questão muito profunda aí. Por quê? Do ponto de vista teológico, dogmático, o que é agradar a Deus? Do ponto de vista teológico, dogmático, é você ser bonzinho para que Deus fique agradado. É você fazer promessas, é você praticar os rituais específicos de uma religião A, B, C ou D. Dentro de uma visão teológica, dogmática, agradar é você bajular, é você estar o tempo todo ali agradando a criatura, o ser, porque caso contrário, o que vai acontecer se você não agradar? Está aqui, Leber. Você está procurando isso? Porque, do ponto de vista teológico dogmático, o que acontece se não se agradar a Deus? Você não vai para o céu? Também isso, mas tem outra questão. Vai ser castigado. E não vai. O ir para o céu é consequência. Você vai ser castigado, né, por Deus se você não agradá-lo. Do ponto de vista espiritual profundo, é assim que se reflete? Não. Do ponto de vista profundo, a relação da criatura com o Criador não é essa relação de barganha. Então, agradar a Deus aqui é no sentido da virtude da gratidão, e não essa visão teológica de ser bonzinho, de agradar a Deus para que Ele não faça nada contra mim. Porque Deus nunca faz nada contra nós. Ele é o Criador, Ele é a grande doação do universo. No primeiro módulo do estudo reflexivo, nós estudamos o tempo todo isso, ressignificando a questão do temor a Deus, para que nós desenvolvamos o amor a Deus.
a presença amorosa de Deus em nossas vidas, que é o primeiro módulo do estudo reflexivo. Agora que nós estamos trabalhando a relação da criatura com o Criador pela lei de adoração, nós vamos adentrar nessa questão de que se o Criador não precisa de nós, o inverso é verdadeiro? Não, muito pelo contrário. Nós vimos que a gratidão é a virtude que surge quando nós nos sentimos protegidos por Deus. Nós apresentamos uma fragilidade, isso vimos na semana passada, e a partir do sentir essa fragilidade, nós, em contato, em conexão com Deus, sentimos a proteção divina. E a gratidão vai ser a virtude que nos conecta com essa proteção. E como nós estamos refletindo, se Deus não precisa da nossa gratidão, ao sermos gratos, Ele nos devolve a energia da própria gratidão. De que forma que é devolvida essa energia? Como que ela é, quando nós oramos e agradecemos a Deus, como que essa energia é devolvida para nós? Sob a forma de quê? Isso é consequência. Como que é de Deus para nós, como que acontece? Tudo posso naquele que me fortalece. Significa o que essa orientação do apóstolo Paulo? Que nós vamos receber em forças para continuidade das nossas ações diante da vida. Isso é a essência da prece, o significado da prece em nossas vidas. Porque, mesmo entre nós espíritas, ainda temos uma visão teológico-dogmática da prece, no sentido de que nós pedimos para Deus resolver os nossos problemas. E isso não acontece. Então, esse agrada a Deus a prece tem a ver com tudo isso. Quando nós exercitamos a gratidão, como Deus não precisa da nossa gratidão, Ele nos devolve a energia para nos fortalecer no nosso próprio trabalho de aperfeiçoamento interior. É assim que se processa, nós vamos ver pelas respostas. Então, vamos aqui à resposta da questão 658. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a Ele a intenção é tudo, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Vejamos a resposta muito significativa dos benfeitores, e ela vai abordar o quê? Qual é o teor da resposta? A essência dela. Vejamos, nós estamos vendo a respeito da prece, como um instrumento para que nós exercitemos uma virtude ao Criador, que é a virtude da gratidão. Quando nós exercitamos essa virtude, só é possível o exercício de virtudes de que forma? A essência da resposta tem a ver com isso. Só é possível exercitar a virtude de que forma, gente?
com autoconsciência, quando você escolhe desenvolver a virtude por esforço. A sinceridade é uma das virtudes associadas. Por isso eles dizem aqui, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Se for ditada apenas pelos lábios, pelo cérebro e pelos lábios. Cérebro como sinônimo de intelecto, de origem do pensamento, pura e simplesmente, mas que não passa pela via do coração, que é o sentimento essencial, sentido e vivido. Então vejamos, quando ela não passa pelo coração, o que acontece? Há verdadeiramente um ato de gratidão? Se a gratidão é virtude, há um ato de barganha, um ato do agradar do ponto de vista teológico dogmático. Faz sentido? Porque é aquela prece apenas do lábio, que o lábio cria ou lê, como diz aqui, né, a prece lida mais com os lábios do que com o coração. Por isso, mais significativo do que a prece lida é a prece do íntimo, que eles dizem aqui. Por que a prece do íntimo é mais significativa? Tem uma razão de ser, não é simplesmente por causa de ser escrita ou não. As chances de nós exercitarmos a verdadeira gratidão serão maiores na prece que sai do íntimo ou na prece lida? Ou uma prece decorada, que é equivalente à prece lida? A que sai do íntimo, porque se nós buscarmos conectar com aquilo que nós estamos sentindo, o que é o exercício da virtude da gratidão? Não é isso? É exatamente você se conectar com aquilo que você está sentindo. Se você está sentindo alguma coisa, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, e você for grato a Deus por lhe fortalecer naquela dificuldade, essa reflexão toda não passa pelo íntimo? Então vejamos que a prece verdadeira é a prece mais profunda, verdadeira, é aquela que vai lá no âmago do ser, ele reflete o sentido pelo qual ele ora, e aí ele profere as palavras, ou mesmo sem palavras. Aquele sentimento de gratidão, de louvor a Deus, que pode incluir um pedido também, mas sempre no sentido de se fortalecer para as dificuldades do dia a dia. Por isso que eles dizem aqui, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Por que agrada a Deus esse tipo de prece? Novamente o mesmo conceito. Por que é isso que agrada? É a que mais ou é a única que nos aproxima dele? É a única que chega até ele. Porque, na verdade, qualquer outra movimentação de lábios vai chegar até Deus? Por que não chega até Deus? Se ele está em toda parte, ele é onipresente. Não, mas a pessoa está direcionada, porque ela está orando. Tem uma razão de ser profunda e lógica. Se Deus está em toda parte, por que a prece feita com os lábios não chega até Ele? Porque não há conexão com as leis. Porque Deus se manifesta em nós pelas leis. A lei de adoração é uma das leis, mas que está intimamente ligada às outras leis, como de amor, justiça e caridade, de progresso, de trabalho. Então, quando a pessoa reza, simplesmente
proferindo palavras, sejam decoradas, sejam lidas, está passando pelas leis divinas? Tem como chegar a Deus do ponto de vista do ser onisciente, onipresente, onipotente? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Ele sabe quando nós estamos fazendo uma prece apenas com os lábios? Sabe. Então, do ponto de vista do Criador, é isso que eles estão falando aqui? Ou eles estão falando tudo do ponto de vista da criatura? Aqui tudo é do ponto de vista da criatura, não do Criador. Se o Criador é onipresente, nada que acontece no universo, Deus está alheio. Mas por que não agrada? Porque não há gratidão, não há o exercício da virtude, não há uma conexão de fato. Existe apenas o movimento dos lábios pelo intelecto, por ter decorado, pela leitura de uma prece, sem que o coração participe, sem haver realmente um ato de submissão da criatura ao Criador. Faz sentido isso, gente? Tem a ver com aquilo que nós vimos no nosso encontro passado. O sentimento de fragilidade, que os benfeitores usam o termo fraqueza. Nós preferimos fragilidade, porque a palavra fraqueza dá uma sensação um pouco desagradável em nós. No século XIX, talvez não. Mas há sentimento de fragilidade. Nós temos esse sentimento de fragilidade, e quando nós agimos com gratidão, nós nos conectamos com a força onipotente do universo. E essa força nos fortalece. Então, aqui eles colocam também uma ressalva. Daquele que está numa condição fútil, orgulhoso, egoísta, só vai funcionar a gratidão quando houver sincero arrependimento e verdadeira humildade. Porque é assim que se evolui, né? Porque se fosse apenas do ser virtuoso, que já desenvolveu a virtude, chegasse a Deus, no sentido de ecoasse em Deus para retornar a nós, como que nós poderíamos evoluir? Então, aqueles de nós que ainda trazemos essas limitações, como a futilidade, o orgulho, o egoísmo, mas que estamos verdadeiramente arrependidos e queremos mudança, o que está acontecendo de fato aí na intimidade desse ser? Que quer mudar, que quer se transformar. Crescimento é consequência. O que está acontecendo na intimidade desse ser? O que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo a fragilidade, aquilo que nós vimos na semana passada. Ele está reconhecendo a sua fragilidade, e aí ele vai começar o trabalho de se fortalecer para desenvolver as virtudes. O primeiro passo, porque quando ele fala de sincero arrependimento, só há arrependimento quando há o quê? O arrependimento é consequência desse fato que acontece antes dele. Reconhecimento do mal que está sendo feito. A pessoa reconhece o mal que fez ou que está fazendo, se arrepende dele e aí busca, aí entra a expiação e a reparação como instrumentos ligados à lei de reparação para que haja a reparação completa de todo o processo. Ficou claro, gente, isso? Faz sentido? Você tem pergunta, Ieda? Por favor. Ela pode começar a exercitar esse sentimento verdadeiro, mesmo com essa prece? A pergunta é se a pessoa não sabe ainda formular uma prece, mas sabe uma decorada e faz de coração. É o que está aqui. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Se for o Pai Nosso,
mas não for murmurado apenas com os lábios, mas sentido no coração, é a prece que Jesus nos ensinou. Como que não vai ter valor? Agora, se for uma prece simplesmente com os lábios, a pessoa pensando outra coisa, pensando mal da vida dos outros, como muita gente faz, né? Só aquela oração maquinal, como se fossem repetir palavras que fosse a oração, a prece, aí ela não passa pelo coração. Porque a questão não é a prece decorada ou a prece lida, né? Eles colocam bem claro aqui. É melhor a que passa, que vem do íntimo, mas não que a outra não tenha função, desde que passe pelo coração. Se ela vier do coração, a prece, uma prece como o Pai Nosso, que o próprio Cristo nos ensinou, é de suma valia. Não é o fato de nós já termos decorado que vai fazer com que nós não sintamos, né? O que vai variar é o grau de emoção, de sentimento que nós colocamos na oração. 659. Qual o caráter geral da prece? Para que serve a prece? Qual é o objetivo dela? Exatamente. Vejamos aqui, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Vamos ver aqui, os benfeitores estão colocando a prece intimamente conectada à lei de adoração. Então, o ato de adorar, a prece é esse ato. Nós estamos refletindo que é um ato muito significativo não para Deus, mas para a própria criatura, que necessita de Deus para se fortalecer. Vimos isso até agora. E aí eles colocam uma tríade, aliás, 2 tríades aqui muito importantes. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pensamento, proximidade e comunicação. Qual a diferença dos 3, da tríade aqui, dessas 3 ações que os benfeitores colocam aqui? Pensar, aproximar, comunicar. Nós estamos vendo que a oração, a prece, é um ato da criatura com o Criador. Se ela é um ato da criatura com o Criador, ela diz respeito a todos nós. Ficou claro? Está ficando claro? Então, qual é o significado dessa tríade? Pensar, aproximar, comunicar. Isso. Como que funciona esse aprofundamento, Regilane? Começa pensando, se colocando em contato, vai se aproximando até que chega um ponto em que você consegue se comunicar com uma pessoa que expressa a sua frente. Isso. Então, vejamos, a Regilane colocou que é um movimento de aprofundamento. Começa no pensamento. Pensar em Deus, qual é o sentido disso? Qual é o sentido de pensar em Deus? Pensar em que sentido, em que aspecto? É todo dia a gente repetir o nome de Deus, mandar beijinho para o céu, é assim que é pensar em Deus? O que é pensar em Deus? Pensar em Deus é sentir a providência dele na nossa vida, a previdência
Como que funciona essa questão do pensamento para você sentir a providência, para que você... Isso tem mais a ver com o segundo... O que você acabou de falar tem mais a ver com o segundo ato. Vamos voltar ainda no primeiro. Você vai pensar nele como? Como que é pensar em Deus? A pergunta é simples. Será que é reconhecer Deus através de suas obras? Por exemplo, Passa por isso. Qual é a obra de Deus que diz respeito a nós? As leis divinas. Então, pensar em Deus, nós podemos dizer que é pensar nas leis divinas, que é a mesma coisa que é o amor a Deus que Jesus nos ensina, o amar a Deus sobre todas as coisas, no nosso nível evolutivo, pensar nele é pensar nas leis divinas. E como que se pensa nas leis divinas? De que forma? Qual é o meio que nós vamos pensar nas leis divinas e sentir essas leis? Sim, investigar as leis para conhecê-las, mas como que nós fazemos? Qual é a condição do espírito para que ele possa pensar nas leis dessa forma? Investigando-as. A entrega é a virtude ligada à lei de adoração. A condição de aprendiz, exatamente. A condição de espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. É nessa condição que nós vamos pensar em Deus. Na condição de espírito imortal, filho de Deus, e nesse momento aprendiz. O aprendiz ele vai investigar as leis pensando em Deus, o sentido profundo dessas leis. Não é o que nós vimos no segundo módulo do estudo reflexivo, o significado das leis divinas em nossas vidas? Nós temos repetido muitas vezes, qual é o sentido maior das leis divinas? Qual é o objetivo delas? O grande objetivo das leis. Qual é? O objetivo é que nós alcancemos a pura e eterna felicidade. Para isso tem um meio. Um deles é o aproximar-se. E tem uma condição para se aproximar. Qual é a condição que começa no pensamento? Submissão é todo o processo, está ligado. O que os benfeitores dizem? Somos criados simples e ignorantes. Cada um tem uma missão. Qual que é a missão? Conhecer a verdade para aproximarmos dele, do Criador. Então vejamos, o pensamento está ligado com o conhecimento da verdade. Então vejamos, pensar nele, pensar em Deus, tem a ver com a nossa condição de espírito mortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Somos convidados a investigar as leis, pensando em Deus, para nos conectarmos com a verdade. Nesse processo, começa a haver o quê? A aproximação, a aproximar-se dele. Então, nós podemos refletir que, ao fazer um estudo reflexivo como este, que nós estamos fazendo, de uma forma bem profunda, nós estamos orando. No nível profundo, nós estamos orando. Do ponto de vista teológico, dogmático, não faz sentido, ninguém está... Não é? Ninguém está fazendo nada. Nós estamos numa profunda oração, aqueles que estão prestando atenção, é claro, né? Quem está compenetrado naquilo que nós estamos refletindo juntos. Até a questão dos benfeitores que trabalham diretamente conosco, como nós vimos na nosso encontro anterior. Então, nós estamos num ato de profunda adoração e de profunda prece. É esquisito isso, gente?
Do ponto de vista teológico, dogmático, é muito esquisito. Mas é isso que os benfeitores estão dizendo aqui, muito claramente. Está fazendo sentido o que nós estamos dizendo ou estamos viajando? Veja, você pensa no que significa tudo isso, pensa nas leis, no sentido, no significado das leis na sua vida. É isso que nos faz entrar em contato com a verdade. E aí nós nos aproximamos de Deus. Onde que nós nos aproximamos, se Ele está em toda parte? Veja, do ponto de vista de Deus, existe alguém que está longe de Deus? Não. E por que está dizendo aqui que nós somos convidados a aproximar? Então, a proximidade é onde que acontece. Quando nós refletimos tudo isso, fazemos esse esforço, refletimos, estudamos, aprofundamos. O que está acontecendo? Uma proximidade via coração. Nós passamos a sentir profundamente o significado disso na nossa vida. O que está acontecendo do ponto de vista do espírito imortal? Vejamos, nós estamos diante de um movimento ascendente, nos libertando de séculos de movimento teológico dogmático, de uma visão de prece de que tipo? Horizontal. A prece horizontal daquele que fala só mecanicamente ou habituou. Antes de dormir tem que fazer prece, não é? Depois da hora de acordar tem que fazer prece também, não é? Antes de almoço, antes de fazer a refeição, tem que fazer prece, não é? É isso mesmo, gente? Mas não temos, até nós espíritas, não temos condicionamentos desse tipo? A pessoa sente mal se ela for dormir, não fiz por a prece. Começa a ter pesadelo, aí acorda para fazer como se prece fosse assim. Precisa de horários estabelecidos, precisa de determinadas práticas. Isso tudo é uma visão teológico-dogmática. Mesmo que você não utilize da prece decorada ou utilize outros recursos, é a mesma coisa. Nós, espíritas, somos convidados a ir além, a aprofundar, a ter uma visão vertical da oração. Porque é assim que funciona. Vejamos, antes de passar para você. Vamos para a terceira etapa. Então, nós já vimos que aproximar-nos de Deus é via as leis divinas, que nós vamos conhecendo de espírito e verdade, como Jesus ensina. Nós vamos trabalhando em nós a investigação dessas leis. E aí, de como que vai acontecer a comunicação? Deus está em toda parte, não está? Dele para nós existe algum momento que não há comunicação? Não. Ele está o tempo todo em comunicação conosco. Mas por que os benfeitores estão falando aqui da comunicação? E como que acontece essa comunhão? Ela só acontece numa única direção. Qual que direção é essa? Nós estamos falando de 2 tipos de hábitos de prece. Uma na horizontal da vida, que é essa feita de forma teológico-dogmática, e a que nós estamos refletindo agora, qual é? Na vertical da vida. Então, nós podemos dizer que a comunicação com Deus se dá na vertical. Dele para nós, como Ele é onipresente, Ele está sempre conosco. Agora, nem sempre nós
estamos com Ele. Nós só estaremos com Ele nesse exercício, que começa no pensamento. Você vai refletir sobre as leis divinas, vai investigá-las para conhecê-las profundamente. A partir do momento que vai fazendo esses exercícios para conhecer a verdade, você vai se aproximando de Deus, como diz lá a questão 115. Essa proximidade é uma proximidade da criatura com o Criador, já que o Criador nunca se afasta da criatura. E vai acontecendo no âmago do Espírito, em conexão com as leis divinas na sua consciência. Nessa conexão com as leis divinas na consciência, aí entra aquilo que a Regilane tinha falado agora há pouco. Ele vai compreendendo a providência divina, vai compreendendo a previdência divina, que é as próprias leis na nossa consciência, previdentemente sendo colocada para que nós sejamos felizes. E tudo aquilo que acontece, o Espírito vai compreendendo como o quê? Qual é a condição para que ele faça tudo isso? Condição de filho de Deus, espírito imortal, aprendiz da vida nesse momento evolutivo. Então vai havendo cada vez uma proximidade e uma comunicação na vertical da vida. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Vejamos que é uma visão muito diferente das visões teológico-dogmáticas. Então, nós estamos, nesse momento, numa profunda oração. De que tipo? Na vertical da vida, mas qual das três? Vamos passar para outra tríade. Qual das três nós estamos praticando agora? Louvar. Isso é o louvor. Quando você está aprofundando nessa comunicação com Deus na vertical da vida, você está num movimento profundo de louvor. Por que louvor? O que é louvar, esse verbo? Qual é o sentido profundo dele? Tem a ver com a tríade anterior. Estamos movimentando as nossas energias em torno da maior obra dele, que são as leis divinas, e isso, para o Espírito, significa o quê, Marcela? Um ato profundo de adoração, né, de louvar a criação divina dentro de si. Né? A gratidão é o quê em relação ao louvor? A consequência imediata do louvor. Porque quando nós temos essa visão profunda da oração e nos aproximamos de uma forma muito intensa com Deus, o que vai acontecendo com o nosso sentimento de fragilidade? Vai praticamente diminuindo até desaparecer. E aí a gratidão que vai brotando em nós vai se aprofundando cada vez mais. E aí o que vai acontecer com o pedido? O pedido vai sendo cada vez mais essencial. Nós pedimos o quê? Força para a manutenção desse estado. Aqueles pedidos mais imediatistas em relação às... vai diminuindo até desaparecer. Nós muitas vezes vamos pedir em orações intercessórias para terceiros, nós vamos agindo cada vez mais na vertical da vida. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Muito significativa essa questão e a forma como nós acabamos de refletir. Regilane, você tem pergunta? Por favor. Mas esse é o grande objetivo, né? A Regilane comenta que nós podemos estar o tempo todo em oração, é exatamente isso.
Quando você está fazendo um estudo profundo das leis, quando você está refletindo, você está em oração. Quando você está agindo no bem, você está em oração, você está em prece. Essa é a essência mais profunda do que significa prece. Não é o processo que você tem hora marcada para fazer, né? Antes disso, depois daquilo, né? É o movimento constante da criatura, né? Como esse ato de adoração. Veja, tem uma lógica. Por quê? Veja onde está a lógica aí. O louvar é esse ato de conectar na profundidade, na vertical da vida, com Deus, não é? Quando você faz isso, o que acontece? Você sente o quê, Ieda? Você sente uma elevação e sente mais o quê? Você vai sentir um bem-estar, um estado de êxtase, de harmonia. Quando você sente isso, o que acontece logo em seguida? Para a pessoa que está realmente no ato real de louvor? Não necessariamente, ela vai agradecer, vai ser grata. Se você pede algo para Deus e recebe ajuda, o que vai acontecer? Você vai ser grata também. Então, a gratidão, ela é sempre resultado do louvor e do pedir. Quando você entra no movimento de louvar a Deus, você se sente fortalecido. E aí você agradece pelo fortalecimento. Quando você pede algo a Deus, e principalmente nessa vertical da vida, você sempre conseguirá aquilo que você pediu. E aí você também é grato por isso. Por isso, o louvar, o pedir e o agradecer. Questão 660. A prece torna melhor o homem? E aí? Porque sim, nós estamos refletindo e vamos... Não é porque é óbvio que sim, mas por quê? Que ela torna melhor o ser humano. Nós acabamos de refletir que a prece, no sentido profundo, é o quê? O que ela é em termos profundos? Não é um exercício de virtudes? Entrega, gratidão, humildade, mansidão, né? Uma série de exercícios de virtude, o sentimento de aprendiz, que é fundamental para que você pense em Deus, nas leis, investigue as leis, trabalhe em função dessas leis. Se isso não tornar um ser humano melhor, o que vai tornar? Então, claro que ela vai tornar melhor o homem. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É esse um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então vejamos que é a frase do apóstolo Paulo que nós repetimos agora há pouco: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós estamos nesse exercício virtuoso, o que vai acontecer? Nós vamos ser fortalecidos pela energia de Deus diretamente e o que nós vimos na semana passada e estamos repetindo de novo. Quando nós falamos na semana passada da oração coletiva, o que significa? A oração coletiva? A essência da oração coletiva nós vimos semana passada. A assistência dos bons espíritos.
eles repetem novamente aqui, Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Nós vimos na semana passada que quando nós estamos em grupo, em oração, isso é Filomeno de Miranda que coloca, vamos repetir novamente, porque é uma informação muito significativa, espíritos benfeitores fazem até cirurgias no nosso perispírito sem nós nem percebermos objetivamente, quando estamos em comunhão de pensamentos e sentimentos nessa oração coletiva. Então vejamos que nós estamos aqui em oração o tempo todo, se estivermos prestando atenção, se não estivermos no celular, olhando internet e outras coisas mais, estamos em comunhão e os benfeitores, utilizando das energias do ambiente, as próprias energias que nós emanamos e com as energias salutares deles, vêm e nos assistem. E nós vimos que assistir é o quê? Ficar olhando para nós, nossa, como eles são, são pessoas boas, né? Assistir aqui está no sentido de auxiliar em tudo que é necessário para a nossa melhoria. É o grande valor das assembleias que nós vimos, em que nós oramos coletivamente. Então, nós acabamos de refletir que nós todos estamos aqui, refletindo sobre todo esse conteúdo, estamos em oração. Não é só na hora que vamos orar. Ali é um momento específico, especial, mas todo o tempo é um tempo de oração. E aí o socorro jamais vai ser recusado. E nós, muitas vezes, somos socorridos em situações que nós nem imaginamos que fomos socorridos. Os benfeitores espirituais falam de desligamento de espíritos obsessores que estão tentando nos influenciar. Eles falam de cirurgias que acontecem no perispírito para nos liberar de situações que são comuns no dia a dia do mundo físico. Uma série de valores que eles abordam quando nós estamos em um grupo como este, refletindo sobre essas questões profundas da vida. Porque nós estamos numa oração no nível mais profundo, na vertical da vida. Ficou claro isso, gente? Sim, a leitura individual ajuda bastante, mas ela tem aquele caráter de ser individual. A diferença que nós vimos na semana passada da oração coletiva e da oração individual é exatamente essa somatória fluídica que gera um poder muito maior do que quando feito individualmente. Né? Questão 660A. Vamos ver aqui. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? De que tipo de oração Kardec está perguntando aqui? Essa de caráter teológico dogmático, em que os lábios pronunciam orações, mas que o coração não sente. Por isso que ele diz aqui, pessoas que oram muito. Tem gente que passa horas, literalmente, orando, né? Que emenda um terço no outro, uma ladainha na outra, e várias práticas religiosas, que o que vale é a quantidade de palavras sendo repetidas. Né? Então, esse tipo teológico dogmático que diz respeito à pergunta. Vamos ver a resposta dos benfeitores aqui. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim
da maneira por que o aplicam. Então, do ponto de vista profundo, esse tipo de ato é uma oração? Do jeito como nós vimos que oração é louvor, pedir e agradecer? Não, não é, porque não está havendo verdadeiramente o pensamento, a aproximação e a comunicação com Deus, nesses casos. Porque a pessoa faz, como os benfeitores dizem aqui, da oração um hábito apenas, uma ocupação, um emprego do tempo, acreditando que é pela quantidade de palavras sendo repetidas que vai ser agradável a Deus. Nós já vimos que o agradar a Deus não é nessa atitude exterior. O ser agradável a Deus tem a ver com o espírito imortal, em contato profundo com Ele mesmo, no exercício da virtude da gratidão e da entrega. Se é do espírito com Ele mesmo, importa a quantidade de palavras? Importa o tempo que se fica? Um segundo de verdadeira comunhão tem mais valor do que 1 hora de preces repetidas sem sentir no coração? Sim. Aquele segundo é mais, aí houve verdadeira comunhão, enquanto que no outro não. Por isso que os benfeitores dizem aqui, que a verdadeira oração é um ato de que tipo? Eles colocam novamente o que significa oração, no sentido mais profundo, o que é a prece no sentido mais profundo. Um exercício de que tipo? O que eles estão falando aqui? Qual é a essência da resposta, dessa resposta? O estudo de si mesmo é o meio. Sim, mas o que é orar bem? Um exercício de virtude, está muito claro aqui, não está? Se a pessoa não exercita as virtudes para se tornar melhor e continua ciosa, invejosa, impertinente, carente de benevolência, de indulgência e viciosa, é porque ela não está exercitando as virtudes. E a oração, a prece, ela é verdadeira quando é um exercício de virtudes. Por isso que o estudo reflexivo profundo das leis divinas é um ato de oração, porque faz com que nós adentremos na verdade e consigamos fazer exercícios para nos tornarmos virtuosos com mais eficiência e eficácia. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Então, não é porque, imagina, se a pessoa ficar 1 hora repetindo oração com os lábios, não seria muito melhor essa 1 hora fazendo uma leitura reflexiva mesmo de um romance que gere um alento, que gere um fortalecimento da pessoa? É muito mais valoroso, mas ainda se tem essa ideia de que a quantidade equivale, né? Agora nós vamos para o Evangelho de Jesus, para refletir o que Jesus aborda a respeito dessa questão da oração teológico-dogmática, prece teológico-dogmática, e da prece verdadeira, que é esse mecanismo de pensar em Deus, de se aproximar de Deus e se comunicar com Deus. Vamos para Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. De que Jesus está falando aqui? Que oração é essa feita semelhante aos hipócritas? Essa dos lábios, essa que aparece para os outros, né? Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa.
Qual é a recompensa daquele que ora com os lábios, de ora pela quantidade, de que vai num templo religioso para aparecer para as pessoas? Qual é a recompensa dessas pessoas? De ser reconhecido pelos outros, de amenizar a culpa que elas sentem, não é isso? É um processo na horizontal da vida, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, na horizontal que acontece. As pessoas têm a recompensa aqui, né? Quando elas são aplaudidas, nossa, mas fulano é uma pessoa muito religiosa, ela fica 2, 3 horas por dia, de joelho, rezando. Nossa, deve ser alguém extremamente puro. Será? Pode até ser, mas é mais provável que não seja. Agora vamos ver essa fala. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. De que Jesus está falando aqui? Da oração que passa pelo coração. Então, o vosso quarto, o vosso aposento, em outras traduções, que nós vamos fechar a porta, é o quarto de dormir? Não. É a intimidade, é onde acontece o verdadeiro pensamento, a verdadeira aproximação e a verdadeira comunicação com Deus, em que vai acontecer o louvor, o pedir e o agradecer. É dentro de nós, em secreto. O que significa em secreto? Sim, mas o que é esse secreto de nós para conosco mesmo? Onde que acontece esse segredo? Na consciência. É um ato consciencial. Não é o outro que vai falar para você, não, você está orando, você não está orando. Você só está rezando, mesmo que você esteja pensando que não é o outro. É você com a sua consciência. É que sabe se está realmente acontecendo em secreto ou não. E Deus que vê o que se passa em secreto, mas tudo não é de conhecimento de Deus? Por que é só o que passa em secreto? Jesus reforça aqui o que se passa em secreto. Porque é um processo consciencial que é de nós para Deus, não tem a ver com Deus conosco. É novamente a questão eu com a minha consciência. Então, se eu com a minha consciência estou em paz, isso é verdadeiramente oração. Se eu estiver minimamente que seja no movimento mascarado, o que a consciência que vê o que passa em secreto diz para mim? O que ela faz comigo? Me enche de culpa? Ela me alerta. Eu posso me encher de culpa se eu tiver uma visão teológico-dogmática da oração. Agora, se eu estiver no movimento verdadeiro, consciencial, e eu estiver no movimento simplesmente de fazer orações em momentos específicos, quase que como uma obrigação, a consciência vai me alertar que eu não estou verdadeiramente no movimento de orar na vertical da vida. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Continuemos. Não cuideis de pedir muitos nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E aí, o que Jesus está querendo dizer aqui?
É bem claro, né? Então, é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, o Livro dos Espíritos é bem explícito também. Não é a quantidade de tempo que se fica em oração, em prece, e pela multiplicidade de palavras, é pelo sentimento que nós temos durante a prece. E aí, quando ele diz, não vos tornei semelhantes a eles, aos pagãos. Quem são os pagãos do século 21? Na época, quem eram os pagãos? Pagão é sinônimo de outra palavra muito conhecida que o Paulo... Gentios. Os gentios, os pagãos, eram os não-judeus, que não acreditavam no Deus único. Então, quem são os gentios de hoje, os pagãos de hoje? Só? Acho que os materialistas são a minoria dos pagãos de hoje. Os que estão no movimento teológico dogmático não é o verdadeiro pagão de hoje? Se a pessoa está apenas num culto teológico dogmático, sem sentir aquilo que cultua, ela não está nesse movimento de multiplicidade de palavras, achando que é pela multiplicidade de palavras que serão atendidos? E elas são atendidas? Sim, mas elas são atendidas do ponto de vista teológico dogmático. No livro Nosso Lar tem um caso muito interessante, de uma senhora que era escravocrata e que foi atendida e levada para as câmaras de retificação. E André Luiz, ainda inexperiente, começa a conversar com ela, tratá-la como se ela fosse uma pessoa normal. Mas ela estava enlouquecida, repetindo a mesma fala. E a fala dela era uma fala eminentemente teológica. Ela tinha sido escravocrata, extremamente sanguinária com os escravos, mas que o próprio padre dizia para ela que o escravo não tinha alma, e que eles eram animais, ela podia fazer o que ela queria com eles. Depois ela confessava, ela sentia culpa por isso, mas ela confessava e ficava livre, porque o próprio padre reforçava que ela tinha o direito daquilo. E quando ela, antes de morrer, ela deixou paga missas em intenção da alma dela, e que ela sabia que essas missas iriam ajudá-la depois para levá-la para o céu, porque ela merecia, porque tinha deixado as missas. E foi para uma região umbralina de muito sofrimento. Quando André Luiz está conversando com ela, ela aventou a possibilidade dos parentes não terem pago as missas. Porque se não pagar, não tem a missa, né? Então, vejamos, essa não é uma visão teológico-dogmática do que existe até hoje, no pleno século XXI. São os pagãos, de modo geral, os que estão por aí pensando que é pela quantidade, que é pelo dinheiro que se obtém o atendimento divino. Nós só vamos ser atendidos onde e como. O que é o atendimento pela prece? É o atendimento do pedido que nós fazemos ou é algo mais profundo? O que é o atendimento? As forças que nós vamos adquirir, que nós vamos intensificar em nós por meio dessa movimentação na vertical da vida, para fortalecer na nossa fragilidade e nos melhorarmos. É esse o grande objetivo da oração. E como que isso é atendido? Veja que Jesus diz aqui, não vos tornei semelhante a ele, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Deus sabe que todos nós temos as nossas fragilidades? Sabe quais são as nossas fragilidades? Sabe.
E quem é que precisa reconhecer isso? Deus ou nós? Nós. Vejamos que, novamente, aqui Jesus está falando de quem? De Deus diretamente ou da criatura na conexão com Deus? Da criatura. Somos nós que somos convidados a reconhecer a fragilidade e aí, no movimento de louvor, de pedir e agradecer, entrar no movimento de rogar as forças divinas para nos fortalecer em nossas fragilidades. É disso que Jesus está dizendo, porque Deus sabe das nossas fragilidades, mas se nós não reconhecermos, funciona? Nós vamos receber as forças? Por que não? As forças sempre estão à disposição, mas é como se nós entrássemos embaixo de um chuveiro com guarda-chuva. Nós estaremos lá embaixo do chuveiro com toda a água disponível, mas a água não vai lavar o nosso corpo. Ninguém entra embaixo do chuveiro com um guarda-chuva, mas muitas vezes nós oramos como se tivéssemos com um guarda-chuva. A energia não penetra. Por quê? Porque não há o quê? Vamos voltar lá na tríade. Pensar. Qual é a segunda? Aproximar, comunicar. Quando você não reconhece a fragilidade, busca a conexão. Existe essa tríade acontecendo? Não acontece a tríade. Ficou claro? Porque aí, quando não acontece o pensar verdadeiramente em Deus, o aproximar-se dele, porque a proximidade não é de Deus para nós, porque não existe distância entre Deus e nós. O que existe é de nós para ele. Então, a partir do momento que você reconhece a fragilidade e busca o fortalecimento, aí sim você entra em comunhão com Deus, e aí a comunicação na vertical se dá. Por isso que Deus sabe de toda a necessidade antes que lhe o peçais, mas nós somos convidados a entrar em contato pelo pedido nessa dimensão do ser que se reconhece frágil para se fortalecer com a força onipotente do universo. Se tem a ver com buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas, sim, porque na verdade o buscar o reino de Deus é o quê? Não é o exercício das virtudes, cumprindo as leis divinas, que é a justiça, que tem a ver com as leis. Então, é quando você cumpre as leis, exercitando as virtudes, tudo que você necessita no mundo, você vai ter? Vai. Precisa de você pedir isso? Ou a própria providência divina lhe providencia de acordo com com o seu movimento diante da vida? É isso que Jesus ensina. Continuando aqui. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus conta uma parábola que está intimamente ligado com tudo isso que nós falamos hoje, que nós vamos concluir o nosso estudo reflexivo. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:
meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então vejamos que a parábola ela tem tudo a ver com o que nós refletimos até agora. O publicano, quem era o publicano na época de Jesus? O fariseu e o publicano. O fariseu era o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre eles. Quem eram os fariseus? O fariseu era uma casta do povo hebreu que tinha um rigor muito grande nas questões que segundo eles, conectava o ser com Deus. Eram muito rigorosos, mas tudo na parte externa e não interna. Por isso que Jesus sempre estava dizendo para os fariseus, raça de víboras, até quando vos suportareis? Túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Porque por fora eles eram todos certinhos, bonitinhos, tudo muito bem pensado para parecer para os outros puros. Eram extremamente puritanos. O publicano era o quê? Considerado ladrões, impuros, era gente de má fama na época. E aí Jesus mostra aqui, vamos voltar um pouquinho. Olha a atitude do fariseu aqui. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O que Jesus relatou aqui? A oração, a prece de que tipo? Na horizontal da vida, de forma teológico-dogmática. Puramente teológico-dogmática. Veja, o movimento dele é equivalente àquela pergunta do Livro dos Espíritos que nós vimos agora há pouco. A pessoa se mantém orgulhosa, ciumenta, com todas as imperfeições, mas ora muito. Os fariseus, tudo aquilo que era preconizado como importante para a ligação a Deus, por exemplo, dízimo, jejum, eles faziam jejuns homéricos, aí ficavam meio cadavéricos para mostrar que eles eram muito religiosos. Isso tudo tem lá no Evangelho, que era essa prática eminentemente teológico-dogmática, que de oração, de prece, não tem nada, como nós estamos vendo. Agora vejamos a atitude do publicano. Também, nós vimos no Livro dos Espíritos agora há pouco isso, da pessoa que se arrepende. Lembra que nós vimos isso? O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então, o que estava acontecendo com ele? O arrependimento. Enquanto que o outro estava totalmente conectado com o seu orgulho, a sua vaidade e a sua presunção. Tem pergunta, Tiago? Tá, passa para nós. É aquilo que nós, vamos repetir para o pessoal que não ouviu aqui na internet, uma pergunta que nós recebemos na internet: qual a finalidade, então, de orarmos no final do nosso trabalho, antes de dormir, ao acordar? Na verdade, são momentos específicos em que nós vamos aprofundar em elevação de pensamento. O grande problema disso é que nós tendemos a ritualizar essas práticas e fazemos por obrigação. Quando nós fomentamos, nós não estávamos dizendo que não seja bom
orar antes de dormir. Nas nossas obras nós colocamos que é muito significativo orar antes de dormir, orar, agradecer de manhã antes de começar o dia. Tudo isso é muito importante. O que devemos estar atentos se nós não estamos fazendo isso por obrigação e por um processo simplesmente de que tem que fazer. Aí é um problema. Agora, quando nós estamos, por exemplo, nós estamos aqui no final, nesse trabalho. Daqui a pouco nós vamos fazer a reflexão e a oração final. É um momento em que você amplia aquilo que já estava acontecendo. Estávamos todos compenetrados, refletindo tudo isso, estávamos em oração. E aí nós vamos ampliar a oração num estado maior de louvor, de conexão profunda. Não quer dizer que só ali, naquele momento, que nós vamos orar. Nós estamos vendo que toda a prática que nós estamos fazendo, e em todo o centro espírita sério, em que há reuniões de palestras sérias e que as pessoas estão realmente aprendendo, elas estão em oração o tempo todo. E naquele momento específico, no final da oração, ou no final da atividade, ou antes da atividade, antes você se prepara para entrar em comunhão. Depois você agradece aquele momento de comunhão, louva e finaliza o processo. É muito importante, muito significativo. Só cuidado com a ritualização, o processo maquinal do só porque tem que fazer. Ninguém tem a obrigação de fazer, mas é bom fazer, porque por consciência. Então, Jesus mostra aqui nesta parábola exatamente a diferença da prece teológico-dogmática do fariseu, da oração, da prece que provém do coração, mesmo de um ser que está arrependido dos seus erros e que busca, a partir desse arrependimento, o processo da reparação. Por isso ele termina dizendo: declara-vos que este voltou para a sua casa justificado e outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será o elevado. Hoje nós temos o verbo humildar, que fica mais próprio nisso aqui, que na época que foi traduzido não tinha. Aquele que se humilda será elevado, porque não é um ato de humilhação. Modernamente, a palavra humilhar significa menos-valia, diminuição. Humildar é desenvolver humildade. Esse verbo já existe em português, está dicionarizado. Então, nós vamos fazer o esforço de nos humildar. Quando nós nos humildamos, nós nos conectamos profundamente na vertical da vida. Só vai ser possível o sentimento de aprendiz se houver o processo do humildar-se. Quando não há humildar-se, não é possível você sentir o espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, trabalhando para se fortalecer na vertical. Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o significado da prece? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado da prece em nossas vidas e como é realmente orar. Como você tem utilizado esse grande instrumento de auxílio que é a prece?
Você tem feito esforços para orar com consciência? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor,